outras rondas, e a certa altura o cardeal Ratzinger tem 72 votos e o Papa o cardeal Jorge Bergoglio tem 40 votos. Ou seja, isto era suficiente para constituir uma minoria de bloqueio. E há uma regra segundo a qual, após 34 rondas, vence aquele que tiver maioria simples. E ele percebe, ou os apoiantes dele percebem que do outro lado há disponibilidade para isso. E ele começa a perceber que não fazia sentido aguardarem 12 ou 13 dias para que isso acontecesse. E ele acaba por dar orientações aos seus apoiantes para transferirem o voto para Ratzinger e, portanto, o cardeal Ratzinger ganha a eleição com 84 votos e ele mesmo assim recebe 26. Nessa altura, como vos disse, circulou um dossiê sobre o caso dos dois frades jesuítas. Entre 2005 e 2013, ele continua a fazer trabalho com os pobres, adquire alguma projeção no contexto da América Latina, designadamente num evento que ocorre em Aparecida, no Brasil, é aplaudido entusiasticamente no fim da homilia. No entanto, quando chega a 2013, não é propriamente um papa hábil, portanto, não era propriamente a pessoa que se afigurasse como o candidato com a maior possibilidade de vencer. Ele, na altura, tem 76 anos, já tinha redigido a carta de resignação por ter atingido os 75 anos, portanto, resignando da função de arcebispo de Buenos Aires, comprou o bilhete de regresso, já tinha preparado homilias para os dias subsequentes e, entretanto, há uma história, enfim, são pormenores. Ele usa uns sapatos muito velhos e há alguém que diz, não pode ir para conta com esses sapatos. Então há um padre que faz uma subscrição e lhe comprou-lhe uns sapatos novos. Ele pega nos sapatos, põe-nos de lado, calça os seus e foi para e, portanto, a certa altura, o que acontece durante o enclave é que os cardeais têm um tempo de intervenção à sua disposição, são cerca de 5 minutos. Ele tem uma intervenção de 3 minutos e meio, apenas, que representa uma viragem. E ele diz isto na mensagem. A Igreja é chamada a sair de si própria e a ir para a periferia, que não é apenas geográfica, mas também existencial. Onde há pecado, medo, injustiça, ignorância e indiferença religiosa, onde há miséria humana. Quando a Igreja não sai de si própria para evangelizar, torna-se autorreferencial e então fica doido. Ao longo dos tempos, os danos ocorridos nas instituições eclesiásticas têm as suas raízes nessa postura autorreferencial, um tipo de narcisismo teológico. E fala, como nós sabemos, com muito entusiasmo, com muita emoção, isto marca, de facto, uma alteração no processo. O cardeal o arcebispo de Viena vira-se para lá e diz: é disto que nós precisamos. O arcebispo de Havana, o cardeal Jano Ortega e Alamino, ficou entusiasmado com a mensagem, pede ao cardeal Jorge Bergoglio o conteúdo do discurso. Ele, durante a noite, prepara com as notas que teve o texto é divulgado e ele acaba depois por ganhar a eleição, como sabem. Entretanto, no processo, encontra o frei Rosica na Praça Navona, julgo que assim se chama, e na altura, o cardeal Jorge Bergoglio começa a perceber o que se vai passar e pede para rezar em público. E o frei Rosica pergunta-lhe se ele estava nervoso. Ele disse um pouco. Portanto, ele começa a perceber o que lhe vai acontecer. Acaba por ser eleito. A maioria está. E o que depois acontece, a maior parte de nós sabe. Eu não sei se estes pormenores vos interessam muito. Eu tenho que vos confessar que eu gostei de saber dos pormenores e acho que eles nos dão uma ideia de uma, digamos, mais humana desta personalidade. Eu, entretanto, li inúmeras coisas e é interessante verificar que há uma grande convergência da parte do The Economist, do Financial Times, periódicos absolutamente insuspeitos, são muito entusiásticos. Como sabem, o estilo que adota é um estilo, digamos, muito mais humilde, até do ponto de vista, digamos, comportamental. Há uma série de coisas que, como sabem, faz. Surgem algumas críticas. Vejam isto. É importante perceber, já depois da eleição, há uma senhora chamada Estela de La Quadra, uma mãe cofundadora, quanto tempo é que eu tenho?
Já passaram mais 30 minutos. E depois não haver aborreceres, espero que não. Mas eu já vou às lições de liderança. Porque eu acho que isto é importante para perceberem que há também aqui controvérsia e para se ser um líder é preciso estar preparado para esta controvérsia e para as agruras da liderança. Alguém que diz sobre a propósito da eleição de Bergoglio é impensável ou horripilante considerando o que sei acerca da sua história. E há uma figura de proa da Companhia de Jesus, anónima, que diz: sim, conheço Bergoglio. É uma pessoa que causou muitos problemas na Companhia de Jesus e é altamente controverso no meu próprio país. Além de ser acusado de ter permitido a detenção de 2 jesuítas. Isto é próprio. Com provinciais ou deslealdades divididas. Enfim. E depois diz que temos despendido 2 décadas tentando consertar o caos que este homem nos deixou. Portanto, vejam como é que é uma figura de tal maneira, uma personalidade de tal maneira forte, que este tipo de problemas também existe. Também emerge. Entretanto, há uma série de fontes que consideram que são ataques políticos de várias fações e outras fações dentro da Igreja. O que é importante é perceber como é que chegou aqui. Eu estava aqui à procura de uma nota, mas depois se lembrar. Portanto, é importante perceber como é que se chega aqui para percebermos o comportamento, a conduta e o impacto do Papa Francisco. De tudo aquilo que eu estudei sobre o Papa Francisco, que nós estudamos, o que é que podemos extrair? A revista The Economist deixa-me dizer-vos que eu sou um académico. Eu queria falar fundamentalmente como académico, embora tenha, naturalmente, as minhas convicções e os meus valores. Portanto, se o meu discurso fosse excessivamente académico, andem por assim, quero outra coisa. Com toda a franqueza. O The Economist publicou isto num tom humorado. Quando o Papa Francisco celebrou a sua primeira Páscoa como CEO, portanto, sabe, os presidentes da empresa, logo após ter sido eleito, a multinacional mais antiga do mundo estava em crise. Os concorrentes pentecostais estavam a roubar cota de mercado no mundo emergente, incluindo na América Latina, país cujos escritórios Francisco liderava. Nos seus mercados tradicionais, os escândalos estavam a espantar clientes e a desmoralizar a força de venda. Isto pode chocar alguns pessoas. Espero que não. O recrutamento era difícil, apesar de assegurar um emprego vitalício numa economia difícil. As finanças da empresa também estavam numa confusão. Documentos divulgados revelavam que o Banco do Vaticano era um vórtice de corrupção e incompetência. O Conselho de Administração estava dividido e fraco. O predecessor de Francisco, Bento XVI, era o primeiro Papa a designar em 600 anos, no seio de rumores negros, segundo os quais o fundador e presidente, uma figura idosa raramente vista, cujo retrato adorna na sala de reuniões de Estina, havia. E depois dizia a que é que se deve esta alteração nesta multinacional. Ele diz: há 3 razões fundamentais. A primeira é o CEO focalizou-se nas competências nucleares. Isto é discurso empresarial. Quais são as competências nucleares da Igreja? Ajudar os povos. Segundo, o reposicionamento da marca. Em terceiro lugar, a reestruturação organizacional. Bem, esta parte pode custar-vos um pouco mais, mas eu estou a citar. E é interessante ver como é que a figura é vista por estas fontes. Estamos a falar de uma revista centenária, muito prestigiada. De tudo isto, quais são as lições? O que é que me parece? Há inúmeras coisas que podem ser ditas sobre o Papa Francisco. Eu não vou ter tempo para lá chegar, mas alguns de vocês, porventura, terão tomado nota de que o ano passado fez uma intervenção em que deu conta daquilo que ele chamou as 15 doenças do Vaticano. Alguns de vocês, porventura, recordarão. Algumas delas são de uma enorme pertinência para a vida das empresas. Se depois tivermos tempo ou quiserem, posso dar conta delas. E há um texto que foi publicado na revista Viva, que é do jornal argentino, o Clarín, em que o Papa Francisco apresenta 10 dicas sobre como ser feliz. E o que é extraordinário
estudo um pouco a felicidade. Interessa-me o tema da felicidade. A felicidade nas organizações é um tema cada vez mais em voga. E quando olhamos para as lições de Papa Francisco sobre como ser feliz, encontramos uma enormíssima consonância entre as lições e aquilo que a literatura científica diz sobre a matéria. Depois podemos, se tiverem interesse, posso dar-vos conta destas dicas. Do ponto de vista da liderança, uma perspectiva mais técnica, se quiser, o que é que nos parecem que são as lições fundamentais? Portanto, eu agora vou enunciar algumas lições que me parecem importantes para o exercício da liderança em qualquer contexto. Portanto, se alguns de vocês, mais jovens ou menos jovens, pretenderem, digamos, desenvolver esse perfil, estas lições têm essa pretensão. E, portanto, é nessa lógica que eu hoje inicio. Primeira lição, primeira dica. Conheça-se a si próprio. Reflita. Ao que parece, há no percurso do Papa Francisco uma metamorfose, uma mudança. E há quem explique isto de várias maneiras. Uma delas é o Papa Francisco sempre foi muito rico em termos de oração. Levanta-se muito cedo, passa muito tempo a orar, a refletir. E depois as suas próprias experiências de vida, designadamente nas favelas, levaram-no a refletir e a mudar algumas leituras que tem do mundo e da vida. Julgo que para a liderança, em geral, é importante que nós reflitamos. Quem sou eu? Como é que eu cresci? O que é que ocorreu na minha vida? Porque sou o que sou. Este é um primeiro ponto. O segundo ponto, nós, como académicos, somos às vezes um bocadinho retorcidos, não é? E depois dizemos umas coisas que são um bocadinho paradoxais, mas o paradoxo também faz parte do mundo. Envolva-se no mundo e afaste-se do mundo. O que é que isto quer dizer? O Papa Francisco é muito relacionado. Gosta de estar com os multidões, mas também gosta de pecar. E isto é muito importante. Um líder que se remete apenas ao seu pecado, à oração, à reflexão, depois naturalmente não pode exercer a sua liderança. Mas também há alguém que não reflete, que está fundamentalmente em contato com os outros, também não tem tempo para refletir e pensar nas suas próprias ações e nos seus atos. Então o paradoxo é este. Eu tenho que estar no mundo e afastado do mundo. E uma coisa não é incompatível com outra, bem pelo contrário. Eu estou melhor no mundo se estiver fora do mundo e também estou melhor fora do mundo se compreender o mundo. Eu estou a ser claro. O terceiro ponto. O poder importa. Eu posso ser um excelente investigador, um excelente professor, um excelente engenheiro. Mas só muda o mundo se de facto exercer poder. E o poder o exercício do poder é o exercício da influência sobre os outros. Nós não temos maneiras de mudar o mundo. Deixa-me dizer-vos que para se mudar o mundo e se ter poder não é preciso exercer, não é preciso ter, digamos assim, funções de autoridade formal. Há gente que tem um enorme, como a Madre Teresa de Calcutá, teve um enorme poder. Exerceu bem. Não é? Mas há quem o exerça mal. Portanto, o problema não está no poder, o problema está no modo como é exercido. O poder importa. E os observadores reconhecem que o Papa Francisco tem esse impulso. O exercício do poder. A humildade casa com o poder. Nós podemos exercer o poder de modo responsável, sendo humilde. E aqui há alguns equívocos sobre o que é humildade. Falar em humildade nos líderes pode parecer, para os académicos da área, ou para os senhores em geral, um bocadinho estranho. A humildade não significa falta de autoestima, não significa sentido de apocamento pessoal, significa fundamentalmente três coisas. Eu conheço as minhas forças e as minhas limitações. Eu reconheço as forças dos outros e eu estou disposto a aprender. Isto é humildade. E o poder pode exercer-se melhor se for acompanhado de humildade. Há uma expressão que nós costumamos usar que é ambição. A combinação de humildade com ambição. Alguns dos meus alunos ouviram falar disto. A ambição. O Papa Francisco é ambicioso. Tem ambições. Mas é humilde. E, portanto, a gestão deste paradoxo é, porventura, um dos segredos do seu impacto. Ser amável não significa ser piegas. Eu posso respeitar os outros e não tenho que ser piegas. O Papa Francisco não tem papas na língua, como sabe. Mas reconhecemos que sabe respeitar os outros. Por vezes, na vida empresarial, não existe essa noção. Eu tenho que respeitar os outros, isto não implica que seja piegas ou banana.
Ser banana não é. Ser banana não é respeitar os outros. Ser banana. Um outro ponto. Os atos e os gestos simbólicos comunicam mais do que as palavras. Estas imagens que vimos, os atos que o Papa Francisco adota, comunicam muito mais do que as palavras. Um outro ponto, que é igualmente válido para as empresas, o centro é a periferia. Eu só exerço bem a liderança se trouxer a periferia para o centro. Deixem-me dar-vos. Vocês sabem que há muita gente nas empresas que não fazem a mínima ideia do que se passa no terreno. Isto é válido. As instituições universitárias. Não estou a falar de apoio. Francamente. Pode acontecer em qualquer empresa. Algumas das pessoas mais jovens, porventura, já viram um programa na SIC Radical que é o Undercover Boss. O colega misterioso. Mostra como é que alguns indivíduos. São programas de televisão que mostram como é que CEOs de algumas empresas não fazem a mínima ideia do que se passa no terreno das operações. E quando são confrontados com essa realidade, percebem que têm de tomar decisões completamente absurdas. Ou seja, eu julgo que também é necessário isto. Trazer a periferia para o centro. O contexto atrai os líderes. Quer dizer, há porventura. O Papa Francisco tem hoje o impacto que tem e foi eleito porque o contexto também seria, porventura, favorável. Não sei se noutro contexto isso ocorreria. Não sei. Discordar não significa excluir. Isto é válido igualmente para as empresas. Eu posso discordar, isto não significa que exclua as pessoas do processo de decisão. E o Papa Francisco várias vezes tem revelado que pode discordar dos seus oponentes, mas isso não significa que não me chame para participar do processo de decisão. E aconteceu ainda recentemente, a propósito do concílio do Sínodo Extraordinário, é revelador. Outro paradoxo. Mudar pode implicar não mudar. Ou seja, no caso da Igreja, tem que mudar, mas porventura sem mudar o essencial, os princípios. Ou seja, o que por vezes acontece nas empresas é que, e nas organizações em geral, é que há uma certa tendência para ir atrás das modas, para mudar. E isso por vezes é perverso. Isto aqui é mais controverso, naturalmente, mas o que eu quero dizer é, pode mudar-se em vários domínios, mas é preciso ter cuidado com a mudança dos princípios, porque a mudança dos princípios pode descaracterizar a organização e a sua essência. Isto é mais controverso, eu sei, mas o que eu quero fundamentalmente transmitir é isto. É preciso cuidar, designadamente, com a espuma mediática. Quer dizer, um líder de uma empresa, tal como o Papa Francisco, não pode ir atrás daquilo que os meios de comunicação social pura e simplesmente dizem. Pode ir atrás das maiorias pura e simplesmente. Um outro ponto, há uns biógrafos que escrevem sobre o Papa Francisco que dizem isto. Muitos esperam que Francisco seja um formador dogmático, que modernize a instituição que preside, segundo o pulso da opinião pública. Mas estas esperanças são a antítese da filosofia de Francisco. Ele acredita fortemente e tem mostrado, através da sua vida personal, que seguir os ventos mutantes das opiniões públicas é desnecessário para ser influente e bem-sucedido. Ele sabe que o seu papel é mais de um farol que assinala a presença de penhascos, especialmente durante as noites tempestuosas, assinalando os limites onde o género humano arrisca seriamente perder de vista o seu próprio significado e a sua razão para existir. O farol não é visto do mesmo modo em todo lado. O Papa Francisco não é encarado do mesmo modo em todo lado. E se estiver preocupado com isso, porventura vai ter problemas. É assim na vida das empresas e das organizações. Um líder que quer ser amado por todos, normalmente acaba odiado por quase todos. No processo de liderança, agrada-se e também se desagrada. E não se pode deixar de decidir só o que é, se é. Já, o tempo já explica. Eu estou quase a acabar. Os liderados devem ser tratados como adultos que pensam pela sua própria vida. Julgo que alguns de vocês, e eu também já tive experiências, que mostram que os nossos líderes tratam-nos como crianças. O Papa Francisco mostra, nas suas práticas, que trata os outros como adultos. E eu julgo que esta é uma lição muito importante. Como sabem, uma das primeiras coisas que fez foi auscultar as opiniões dos leigos. Criou um espaço de debate e de recolha de opiniões da Igreja. O relatório final do relatório do Sínodo contém, como sabem, informação sobre qual a percentagem de votantes em cada uma das alíneas. A quantidade de votantes favoráveis e desfavoráveis. Portanto, foi algo que o Papa
tendeu para tornar o processo transparente. Alguém disse que foi desejo do Papa. O Papa disse: quer que seja publicado este relatório e por questões de transparência e clareza que se diga quantos foram os votos favoráveis ou não favoráveis, número por número, de forma a que não existam confusões ou equívocos sobre isto. Vai. Não faz mal, deixa. Um outro ponto que é importante é este, e que nós mencionamos no livro: o humor e a alegria são coisas muito sérias. Ao contrário, não ter capacidade de brincar com uma situação, isto pode ser, enfim, menos bom gosto. O que eu quero dizer é que é preciso, de facto, ter o sentido do humor, mas aqui há um risco. Uma coisa é ter humor, outra coisa é ser engraçadinho. O Papa Francisco não pode ser engraçadinho, como não deve ser professor, como não deve ser um líder engraçadinho. Mas há alguns riscos, como sabe. Agora lembrei-me, torna-se. O Papa Francisco às vezes usa algumas expressões que depois o obrigam a. Calma, foi bem isso. Lembram-se da expressão dos coelhos. Os católicos não devem procriar como coelho. Ele próprio, ao que parece, pelo que li, agora já evitam as conferências de imprensa pré-visitas pastorais, precisamente para que aquilo que ele diz não perturbe a visita. Ele reconhece isso. Aliás, ele diz que normalmente a primeira coisa que lhe vem à mente é errada. Ele prefere ponderar. Isto é interessante porque alguém que se compreendeu a si próprio. Eu tenho instintos autoritários, tenho que os conter. Daí a importância daquela primeira lição. Compreendam-se a vocês próprios. Ninguém é santo. Não preciso de vos dizer mais. Ninguém é santo. Todos nós cometemos erros. Mandela cometeu, Lincoln cometeu. O importante não é cometer erros. O importante não é evitar a todo custo os erros, é aprender com eles. A liderança é uma maratona. Ao longo do percurso da vida do Papa Francisco, nós vemos que há uma perseverança, aquilo que nós chamamos de grita, há determinação, atravessando diversas adversidades, e foi no meio da adversidade que, porventura, desenvolveu mais capacidades. O poder autêntico é servir os outros. Deixem-me dizer-vos que hoje, no domínio da liderança, há cada vez mais investigação sobre aquilo que nós chamamos de liderança servidora. O Papa Francisco é movido por um propósito. Deixem-me dizer-vos que há cada vez mais literatura nesta matéria sobre um propósito. Porquê é que eu trabalho? Porquê é que eu sou professor? Porquê é que eu lidero? Porquê é que a Universidade de Aveiro existe? Porquê é que o CUF existe? Qual é o propósito? Porquê é que andamos aqui? E quando nós trabalhamos, quando lideramos ou quando ensinamos por um propósito valioso, a nossa vida tem mais sentido. Eu julgo que é importante termos consciência disso. Os líderes lideram para quê? Para pura e simplesmente ganharem dinheiro, que não tem nada de mal. Mas a questão é, e isso traz significado à minha vida. Há um senhor chamado, um sacerdote, porventura de origem portuguesa, Reverendo Gomes, que há uns anos deu uma entrevista à Harvard Business Review e que diz que é contactado por inúmeros líderes altamente bem-sucedidos, ganham milhões e que sentem um vazio interior enorme. Precisamente porque lhes falta significado no trabalho. Dito isto, deixa-me fazer aqui uma síntese. Duas mensagens últimas. A primeira é: a liderança porventura, a liderança do Papa Francisco porventura pode ser interpretada à luz da combinação destes três aspectos. Há de facto um propósito, há uma missão que o move. Há de facto competências. Ele tem um perfil de competências lá do senso que o ajudam a prosseguir a missão. E naturalmente há um contexto que porventura também é favorável. Mas ele também faz o contexto naturalmente. Também cria esse contexto. E permitam-me, por último, citar-vos um autor que escreveu em 2014, julgo que já no final do ano, eu vou evitar pronunciar o nome do autor, ele publicou, porque é difícil de pronunciar, publicou um artigo no Financial Times que diz o seguinte: no nosso mundo interconectado e complexo, onde tantos se queixam de uma crise de liderança, o Papa Francisco é um líder focado não em status, mas numa missão, num propósito. Ele é um exemplo para líderes de todos os tipos, religiosos, que reconhecem a necessidade de cultivar o caráter e a capacidade de lidar com valores concorrentes no mundo em mudança, seja nos negócios, nas organizações ou na própria sociedade. E eu ficava por aqui, ficávamos agora para um período de debate. Muito obrigado pela vossa atenção e pelo tempo que me dedicam. Sr.
minha parte também. Portanto, olha, passávamos então agora à parte que o Sr. Professor pergunta se há dúvidas, depois ninguém fala. Mas como eu sei que ele não perguntou isso, mas lançou-vos uma série de provocações, algumas mais fortes que outras, passávamos a palavra para responderem a essas provocações ou perguntarem o que é que ele queria efetivamente dizer com essas provocações. Sr. Ivan, eu sabia que eu ia e fico feliz por isso. Nós temos aqui vários aspectos da liderança. Acho que a liderança. Mas não, a minha pergunta é mais no sentido de se o Arménio percebeste ao longo deste estudo até que ponto é que a liderança dele é uma liderança realmente inspirada por Deus? De forma é que tu notas que nós podemos traduzir toda a liderança notas se evitárias a Deus faz a diferença e se notas. Isto levanta um problema. A tua questão levanta-me a mim uma questão que é: qual é o papel que eu devo aqui assumir? Como crente ou como estudioso da liderança? E aqui poderá haver uns mais crentes, outros menos crentes. Eu vou assumir o papel de estudioso da liderança. Pode ser? Indubitavelmente que o trabalho dele é indubitavelmente inspirado nas suas profundíssimas convicções. Quando eu falo do propósito, quando eu falo da missão, estou a falar disto. Agora vou ser um bocadinho... Deixa-me, por exemplo, deixa-me fazer a ponte. E daí eu não querer colocar a tónica nas questões da fé especificamente. Lembrando disto, o Lincoln era um homem que não tinha fé. Mas era um homem... Ele não... Mas era um homem movido por uma missão que nós podemos, em grande medida, dizer que é de uma enormíssima riqueza espiritual. O que o homem queria era deixar o mundo melhor do que aquele que o encontrou. Era um homem que sofreu muitíssimo. Sabem que o Lincoln hoje seria considerado um deprimido crónico. Vocês virem a imagem dele, percebem isto. Isto não o impediu de ser um líder. Em 2013 ou 2014 foi feita uma sondagem nos Estados Unidos, creio que da New York Times, sobre os líderes sobre o maior líder da história dos Estados Unidos. Quem ganhou foi o Lincoln, com 50%. Em segundo lugar ficou Washington, o fundador dos Estados Unidos. O Lincoln era movido por uma missão e não tinha fé no sentido religioso. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Em muitas empresas, há pessoas movidas por um sentido de missão que não têm orientação religiosa, mas nós podemos dizer que têm uma orientação espiritual na medida em que é algo que transcende o próprio. E, portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas de que, no caso de uma verdade lá paliciana, não há esse modo. Mas deixa-me dizer-vos o seguinte: no caso das organizações, é preciso cuidado. Porque missões com inspiração religiosa podem ser problemáticas. Se pretenderem impor algo a outros que não partilham das mesmas convicções. Eu estou a ser claro. Portanto, é preciso também ter cuidado com isto. O Papa Francisco tem uma qualidade. Deixa-me dizer-vos, é muito controverso também por isto. Parece uma vez num estado, em Buenos Aires, não sei se foram os judeus ou os muçulmanos, que puseram rezar por ele. E, portanto, ele rezou com eles. Na oração deles. Foi muito contestado. Como é que é? Deu a fé. Não dá problema. Cada religião tem a sua tradição. Reza como a sua tradição. E ele desmente. Não é o problema.
Portanto, o que eu quero dizer é que no mundo empresarial, na igreja, naturalmente, que essa inspiração tem que existir, não se discute. Na vida das organizações é preciso algum cuidado. Podemos estar a ferir suscetibilidades e as pessoas podem não aderir às nossas convicções. Isso não significa que eu não possa ser movido enquanto líder com um propósito que me transcende. Significativamente que beneficie os outros e a comunidade. Deixa-me dizer-vos que há cada vez mais organizações com esta preocupação. Há bocadinho estava a ler um artigo que foi publicado na Harvard Business Review, um senhor chamado Yunus, que foi o fundador do microcrédito. Ele escreve num artigo sobre empresas multinacionais que, para além de ter o seu foco no lucro, têm um negócio que se destinam, é o que se chama a base da pirâmide, os pobres dos pobres. O problema é que durante algum tempo julgou-se que os pobres dos pobres estavam fora da Europa e dos Estados Unidos. Agora se percebe que na Europa e nos Estados Unidos são milhões de pobres. E estes pobres não podem comprar produtos que são de baixo custo, mas que eles não podem comprar. E então estas empresas, o que estamos a um projeto, esqueço-me do nome, Portugal, congregou várias empresas e estão a trabalhar para isto. Para criar o negócio não é lucrativo, mas é um negócio que se sustenta a si próprio. A ideia é que o negócio se sustente, que permita recuperar o dinheiro investido, mas que beneficie estas pessoas. Quer dizer, isto é natural. Não é preciso que a pessoa seja crente, que o líder seja crente, que seja religioso. Quer dizer, este ato, estas ações valem por si, qualquer que seja a fé ou a ausência de fé associada. Fui claro. Queria te perguntar qual é o traço ou lição do Papa Francisco que mais marca? Eu confesso, a humildade e a garra. Há alguém que diz, creio que alguém terá dito do Gorbachev, que o homem era simpático, mas que tinha dentes de ferro. Era um jornalista do Financial Times que diz, cuidado, o Papa Francisco é simpático, mas também tem os dentes de ferro. Há coragem. Eu gosto daquele lado de morar, terra a terra, com riscos. Cuidado. Há riscos. Numa instituição comunitária. Eu confesso, um homem que é capaz de dizer, eu irei, eu cometi isto. E diz, não basta eu arrepender. Arrepender. É preciso agir. Com conformidade. Por mais que ele se sente bem na pele. Nós sentimos que está bem naquilo que faz. Ele sente-se feliz. Há ali uma felicidade intrínseca ao exercício da função que eu acho que, quando vemos as fotografias dele, por exemplo, nestas visitas, o que é que a gente vê? E depois vejam, isto não acontece com todos os papas, sabe? E não tem que existir porque as pessoas são diferentes. O Papa Francisco está a fazer uma celebração, está a fazer uma homilia, uma criança qualquer que sai no meio da plateia, isso vai atacar a ele. Não sei se a imagem é uma imagem. Ele vai às Filipinas. Eu acho ternurenta a imagem. Estão a ver aqui. A criança está numa recepção oficial. Ele é naturalmente como um avô. Maior das vontades, quer dizer, não faz drama disto. Eu gosto deste lado. Pois é muito. E tem alguma coragem. Alguma coragem. O que aconteceu recentemente com aquilo que ele fez. Da política. O que ele disse a propósito do genocídio arménio. As convulsões que daqui resultam. Você teve coragem de fazer. Podia não fazer, porque há alcoolismo político. E ele aprecia isso. Mas é um homem desprendido. E é desprendido, não por calculismo, é um homem desprendido. Sabem que ele não aceitou os aposentos papais. Dizia que lá podiam viver 300 pessoas. Ele não quer, diz que é um funil invertido. Cabe muita gente lá dentro, mas quase ninguém entra. Só entra uma pessoa de cada vez. Eu gosto de estar com pessoas. Mas também gosto de reserva. Ele vive na casa de Santa Marta. Quando chegou, portanto, depois de ter sido eleito Papa, foi à casa de São Paulo, acho que assim se chama, onde ele estava, onde tinha ficado. Quero pagar o telefone, quero pagar. Não precisa pagar, não, tem que pagar, tem que dar o exemplo. Tem cartão de crédito. Pediu uma lâmpada, durante a estadia, veio cá abaixo, pediu uma lâmpada. E quando as pessoas da casa
ele já a tinha substituído. Deixa-me usar a expressão. O poder não lhe subiu à cabeça. Isto às vezes acontece, não é? É um risco muito grande. Em qualquer atividade. Não lhe dei uma, dei várias. Mas é o que sinto. É muito difícil escolher uma porque, digamos, o perfil forma-se através da combinação. A humildade é uma característica importante. Se eu só tiver humildade e não tiver garra, já vi um dia. Sou muito humilde e tal, mas não tenho garra. Se eu tiver garra e não tiver humildade, é uma chatice, já viu. Não digo com garra. Eu não sou humilde, só faço asneira. Se eu for humilde e não tiver garra, não faço nada, não faço asneiras, mas também não faço nada, não é? Comunica bem. É importante, mas usa bem a comunicação. Portanto, há aqui uma combinação de características que eu aprecio. Há risco. Como sabem, ele é alvo de muita contestação em alguns setores. Há quem diga que se está por jeito. Julgo que esse risco não será muito grande, mas pode haver. Acho que as expectativas também são elevadas. Há alguém que diz, porque isto é interessante, que ele é um homem que já é preparador. Há quem diga que ele é bom nisto, porque ele exerce duas funções. Que é a função de quem quer que ele acelere no travão, de acelere, carregue no acelerador, e simultaneamente tem que corresponder a quem quer que ele carregue no travão. Ora, carregar o travão no acelerador é difícil, este paradoxo é difícil. Mas é isso que ele faz, porventura. Muito claro. No início da sua intervenção falou aqui no reposicionamento da marca. Na sua expectativa, temos quatro do que é que pode Estamos a falar de uma mensagem demorada de alguém que diz que há um certo reposicionamento do quê? Não. No fundo, porque é que ele é? Há quem diga durante o conclave, logo que ele foi eleito, e ele conta isto na entrevista que fez logo a seguir. Não te esqueças dos pobres. Do ponto de vista, digamos, do observador, do ponto de vista de outros stakeholders, isto representa um reposicionamento. Não tem um discurso dele. Se tiverem interesse nisto, leia a enciclopédia, desculpa, cujo nome agora não recordo, mas se quiser que eu lembro, não está disponível em várias línguas, aqui é um discurso altamente, a linguagem é absolutamente clara, assertiva e toca no essencial. Que alguns académicos têm apontado ao sistema económico, ao sistema capitalista em que vivemos. Eu acho que este esforço, de alguma maneira, representa um certo reposicionamento. Não creio que isto, e não creio. Não, até porque, se recorda, eu disse uma coisa que é preciso mudar sem mudar o essencial. Os princípios não mudam, não podem mudar, nenhum dado os pode mudar. Agora, há alguma mudança no que diz respeito a aspectos mais pragmáticos do processo. Um discurso relativamente ao casamento homossexuais ou aos gays. É um discurso um bocadinho diferente, mas a doutrina mantém-se. Mas há um discurso um bocadinho mais compreensivo, se quiserem, menos segregador, não acho. Portanto, quando a revista The Economist fala disso, aponta um bocadinho nesse sentido. Julgo que pretende sublinhar isto. Claro. Não. Diz. Se quiser descomplicar, é de tal maneira que o discurso acaba por ter algum impacto. Permitam-me dizer isto. mais para fora, Para dentro também. Vejam o processo de tomada de decisão ou o processo de produção do relatório final do sínodo extraordinário. Já que eu não estive no texto, posso dizer o que inúmeros observadores dizem. É que isto representa aquilo que alguém que diz, tradicionalmente, não existe, as pessoas não se deixem usar o discurso académico gestionário. Tradicionalmente não há segurança psicológica para que as pessoas manifestem as suas discussões. E o que os observadores dizem é foi criado um contexto de segurança psicológica que permita a expressão das diversões. Isto cria dificuldade. Porque cria expectativa. Que depois podem não ser cumpridas. É uma novidade. Mas há uma coisa que vos posso garantir. Isto é válido na igreja e nas organizações em geral. As pessoas têm opiniões. E podem ser diferentes das minhas.
E acontecem duas coisas. Ou as pessoas as expressam, ou não as expressam, mas as opiniões estão lá. E quem lidera, talvez tenha vantagens em saber quais são as opiniões das pessoas. Porventura, a tomada da decisão é mais rica. Eu, como líder, posso preferir não saber. Posso. Se isto é sensato, eu acho que não é. Agora, aqui há riscos. Eu acho que é. Nós estamos a falar de uma matéria muito sensível. O fenómeno é, por alguns de nós, olhado numa perspectiva que não pode, naturalmente, desprender-se da sua própria fé. Portanto, o Papa Francisco, o que ele faz ou não faz, não é interpretado da mesma maneira por quem tem fé e por quem não tem. E dentro dos que têm fé, há também perspectivas diferentes. E posso garantir-vos que alguns cardeais são altamente críticos. Altamente. Claro. Eu tenho é curto. Mas sabem que agora há uma controvérsia. Eu tenho vindo a ler o The Economist, julgo que foi The Economist, escreveu algo, o Financial Times, escreveu algo recentemente sobre isso. Vocês têm acompanhado. A França nomeou um embaixador americano para ser guerra. E o processo está atrasado. E o que é que dizem os observadores? Papa Francisco fala muito, fala, azagar. Estão a ver? Eu não sei o que é que se passa e nós não sabemos. O que eu estou a dizer é este processo de tomada de decisão cria expectativas. E as expectativas não são necessariamente aquelas que estão na mente do líder. As expectativas que os liderados formulam, que podem não corresponder em nada àquilo que o líder supunha. Mas liderar é difícil. Quem não está preparado para isto é melhor não liderar. Não sei se ajudei. Pode dizer que não. Os meus alunos sabem isto. Digo sempre, a pergunta mais estúpida é aquela que não se faz. Para quem é? Podem contestar. Podem dizer, acho que. Força. Estou a substituir de si. Politicamente correto pode ser altamente correto. O que é que significa muitas vezes ser politicamente correto? É não dizer o que pensamos. E por vezes é-se politicamente correto porque se quer preservar a carreira, obter benesses, este é o lado perverso. Mas também é verdade que se formos desbocados e dissermos tudo aquilo que nos vem à mente, de vez em quando cometemos as neiras que não devemos. Portanto, há aqui um equilíbrio que é preciso fazer. A franqueza combinada com a prudência e com alguma sensatez. Naturalmente que, se eu tenho filhos, uma família, tenho faturas para pagar, às vezes tem que ser politicamente correto no sentido em que, se não for, perco o emprego. Eu tenho que compreender isto. Eu tenho mais dificuldade em compreender. O politicamente correto, no sentido mais perverso, da parte de pessoas que não têm nada a perder a não ser alguma imagem. Isso custa-me um pouquinho. Tenho que confessar. A primeira questão. Que é isto a servir? Eu vou dar um exemplo que talvez ajude a perceber. O que é servir? É ajudar o liderado a fazer melhor o seu trabalho. O que é servir como professor? É ajudar o aluno a aprender melhor com os seus próprios meios. Isto é servir. Aqui, em contraponto, a servir-me. Eu posso liderar para benefício da organização e dos outros e da comunidade, pensar em mim, com certeza. Viver, não é? E tenho direito a ser premiado.
Se é um esforço, tenho direito a ser premiado. Mas o que é que eu, como médico, quero ser médico para ganhar dinheiro ou para servir os outros? Sabe que há um princípio. Há um senhor chamado. É um economista que escreve no Financial Times. Esqueço-me do número, já me recordo. Tenho um princípio que é o princípio da obliquidade. A melhor maneira de chegar a um sítio não é necessariamente a maneira mais direta. Por exemplo, a melhor maneira do médico enriquecer não é viver obcecado em ser rico. O médico enriquece porquê? Porque é altamente focado no serviço e para casa tem ganho dinheiro. Como as empresas sabem, que é hoje a investigação mostra que as empresas que mais vivem obcecadas com lucro são aquelas que menos lucro têm. Ou seja, as empresas que são focadas no serviço, no propósito, ganham mais dinheiro do que as outras. Há hoje um conceito na liderança e na gestão que é o conceito de coach. O que é um coach? O que é um líder como coach? É alguém que ajuda o outro a desenvolver o seu potencial. Para ter uma ideia, isto talvez já ajude a perceber do que estamos a falar. A Google há uns tempos. A Google, a certa altura, decidiu que não havia gestores intermédios. A empresa tem engenheiros. Os engenheiros cá em baixo. A liderança percebeu que não há resultado, porque, entretanto, começam a surgir muitos problemas no topo. Criar níveis de gestão intermédia. A questão que se colocou é: e qual é o perfil que nós queremos num gestor? Contrataram uma empresa. Fizeram um trabalho de investigação muito apurado. E chegaram a uma outra competência. O que é que se quer de um gestor da Google? E veja, em primeiro lugar, é um bom coach. É alguém que ajuda o outro a desenvolver o seu potencial. Está lá para servir o outro lado. Há duas maneiras de gerir extremas: comandar e controlar, ou servir. O coach é alguém, se quiserem estar num ponto intermédio, empodera a equipa, não faz microgestão, ou seja, consegue poder à equipa para ela própria tomar decisões. Denota interesse e preocupação pelo sucesso e bem-estar das pessoas. Isto é liderança servidora, se quiser. É produtivo e orientado para resultados, é um bom comunicador, apoia o desenvolvimento da carreira do todo. Tem uma visão e uma estratégia clara, tem competências técnicas. Veja que neste conjunto de 8, competências apenas uma é de natureza técnica, as outras são de natureza relacional, estratégica. E há aqui algumas que são claramente de liderança servidora. Fui claro. Liderança. Servir com. Assumir um perfil de liderança servidora não significa que deva descuidar a sua pessoa, a sua família. Isso também faz parte. Também é uma responsabilidade sua. E notem, se eu como líder não cuidar de mim, não tenho respeito. Não, até como professor. É muito bom professor, mas coitado. Perdeu o emprego, já não tem dinheiro para pagar a casa, já não tem dinheiro para pagar aos filhos. Vocês querem isto um professor? Não queremos. Eu fui claro. Certeza? Ok. Ótimo. Eu não sou propriamente um especialista na matéria. Mas há com certeza. Quer dizer, o Papa Francisco, porque é que escolheu o nome? Não precisa de mais ilustrações, não. E se me permitirem, há muita gente que, por vezes, não tem funções de liderança mediada, com presença mediática, mas que faz um trabalho extraordinário por esse mundo fora, designadamente na América Latina. Há muitas lideranças intermédias que não adquirem a projeção mediática do Papa Francisco e que têm uma enorme importância. Aliás, numa igreja ou uma organização que se focaliza apenas na liderança de povo, dificilmente cumpre o seu papel. Portanto, uma outra função dos líderes é desenvolver lideranças intermédias. Mas, portanto, há de facto, veja que outras organizações, há pessoas, há homens e mulheres da igreja que têm um papel enorme como líderes e que, de facto, são responsáveis por grandes mudanças nas suas comunidades. Não tenho nenhuma dúvida disso. Nas nossas paróquias, nas comunidades em Portugal e em todo o mundo, há gente com um enorme espírito de serviço, tem um enorme papel regenerador, se quiser. Portanto, sim. Achas que a igreja está preparada para Uma parte não, outra sim. Oi. Esse não é?
Agora, o que é interessante é que ele faz amizades com pessoas. Alguns dos seus maiores amigos são de outras religiões. Há ali uma empatia, uma compreensão do outro. É diferente. Isto ajuda a compreender que ele tenha um tão grande impacto, mesmo fora da igreja. Isso parece que é de sublinhar. Pode haver problemas, pode haver um momento. Isso não acontece. Um momento em que eu tenho que tomar uma decisão de princípio crucial. Isto que ele fez. Então, criou conflitos com o Turquia, com o Erdogan. O Erdogan já veio dizer: cuidado, essas interpretações da história precipitadas. O que ele diz mais ou menos isto. Quando alguns líderes se metem a fazer história e sem conhecer a história, deviam, mas era estar caladinhos, é mais ou menos isto que ele diz. O Erdogan. O Erdogan, para já, a geração da Turquia já é significativa, aumentará, reforçar-se-á, e podemos ter outro problema complicado. Mas também, a melhor maneira de não ter problemas é não decidir. Só que não decidir também representa problemas. Já agora deixem-me dizer outra coisa, que isto é importante. Há quem faça muita contraposição entre Bento XVI e o Papa Francisco, nas questões de princípio, nas questões doutrinárias. E, na verdade, porventura não há. Há, naturalmente, formas diferentes de encarar a implementação dos princípios. Depois há competências relacionais e emocionais que Bento XVI não tem. Portanto, se Bento XVI diz A, e o Papa Francisco diz o segundo A, significa tem um impacto muito maior. Porque nós somos humanos. Pode acontecer, eu não sei, eu espero que não, mas pode acontecer. Eu espero que não aconteça. Não, eu acho, não, por isso é que eu acho que é importante. E há aqui uma questão nos princípios. É importante que se saiba. Agora, há quem diga que, de facto, o Papa Bento XVI terá tido coisas similares em alguns momentos, mas que foi interpretado de modo completamente diferente. Lembram-se que eu vos disse na fase inicial, que a liderança é um processo que envolve líderes liderados no contexto. E o Papa Francisco tem de mas isto é uma realidade. É que nós somos humanos. E garanto-vos, se vocês não sabem, é que somos humanos com uma componente de irracionalidade enorme. Convém que tenham consciência disto. Se me disser agora, eu sou muito racional, já está revelado. Não pode acontecer, nós temos isto. É preciso cuidar com isto. Há algumas características do Papa Francisco considera que fosse novidade na liderança. O que é que o Francisco traz? Do ponto de vista da liderança carismática em geral ou do ponto de vista da liderança da Igreja? Com toda a franqueza, digamos, como académico, eu olho para a liderança carismática como resultante destas três variáveis, o contexto, o líder e os seguidores. Portanto, corrobora-se o que nós sabemos sobre a liderança carismática. Temos um líder com características carismáticas que surge num momento apropriado, num determinado contexto, e temos milhões e milhões de seguidores que aderem a este perfil. É claro que o carisma também tem uma particularidade. É que pode desaparecer. Por razões que não têm a ver com a mudança do próprio líder, mas as circunstâncias podem mudar. E os próprios seguidores podem mudar. Porque os seguidores também têm alguma volatilidade. Nada garante que a leitura que se faz dos seus comportamentos seja consistente ao longo do tempo. Mais uma vez, permitam-me voltar a visitar. Há fenómenos de alguma irracionalidade nestes processos. Agora, na Igreja, há de facto um estilo mais... Deixa-me dizer-vos isto. É extraordinário que sabem que os jesuítas, por princípio, não sei se é, os jesuítas
diriam se não é verdade. O jesuíta, por princípio, deve fugir de cargos de poder, sabe? Devem fugir de cargos de poder, portanto. O que é extraordinário é que ele lá chega. O que é que isto acontece? Há várias razões, porventura, por causa desta interação destas três potências. Estava a pensar se encontro alguma idiosincrasia na liderança carismática. É-me difícil, nunca tinha pensado nesses termos. Já há aqui uma interação destas três variáveis que me parece óbvio. Também por isso, pode ocorrer a certo momento que a conduta se desmoreça um pouco nessa expectação. Nós nos perguntar, parece que, não sei se referiu, mas uma das características usadas da credibilidade é que ele protagoniza um bocado a mudança que se pretende, que querem ver na igreja. E um bocado, acho que, como todos os bons líderes, tem uma coerência entre o que pensa, fala e faz. E nesse sentido, a liderança é um bocado não ter incoerências entre o que pensa, o que se fala e o que se faz. Naturalmente, claro, eu agradeço a sua chamada de atenção personal. Eu indiretamente falei disto, mas não fui estúpido. Se pode ter uma nova marca, que é a Igreja dos Povos. Andar de Jaguar o dia todo. Preciso ser também sagaz, inteligente. E é que há alguma inteligência. Os comportamentos condizentes. Como sabem, uma das críticas que quando em vez de fazia e se faz à igreja é tudo mais dos povos. Mas depois há algumas pessoas que vivem uma grande subtulosidade. Deixem-me dizer-vos que já houve pessoas na igreja, na Alemanha, um arcebispo, que se demitiu precisamente porque estava a construir uma enorme mansão. E nos Estados Unidos, eles se demitiram. Nos Estados Unidos da América aconteceu a mesma coisa. Ele pede desculpa e algum arcebispo precisamente por isto. Quer dizer, porque o comportamento do Papa Francisco cria um contexto que leva estas pessoas a perceberem que, porventura, a sua conduta não é mais apropriada. E o que esta ao longo dele. Deixa-me dizer-vos que o Papa Francisco, enquanto cardeal da Calvino, foi prescindido de motorista. Atribui funções no terreno. Não queria atender as pessoas no seu gabinete ao lado da catedral. Porque achava que poderia ser inibidor à entrada de pessoas de classes mais modestas. Isto representa alguma inteligência, alguma sensatez, alguma empatia. Colocar-se na pele do outro. E, portanto, mas está a ver porque é que há bocadinho falei do risco. A propósito da nomeação algum aproveitamento político, porventura. A nomeação do embaixador para o Francisco. Alguém começa já a procurar falhas, inconsistências no discurso. Diz uma coisa, mas depois. Às tantas não é ele, às tantas é a Cúria, dizem algum. Porque ele, um dia, alguém diz, pois é, afinal ele diz uma coisa, mas faz outra. Este risco existe. Porque este equilíbrio entre os princípios e as ações a cada momento perante as realidades, este equilíbrio é muito, sobretudo na posição. O Papa João Paulo II também foi uma pessoa muito carismática. Que diferenças na liderança entre estes dois papas? Eu não sei se isto ajudará. Vejam o que diz a jornalista Aura Miguel. Eu acho que tenho acompanhado todas as visitas papais e também as últimas. Como sabem, ele terá. Ela diz isto ao expresso. Ele próprio já disse que é espontâneo demais e que depois arrepende-se. O avião ele fala à solta, sem qualquer controle. Não devia ter usado a expressão dos coelhos. Ele fala por impulsos e arrepende-se. E agora veja. João Paulo II era igualmente expressivo. Mas era uma velha raposa. Dizia exatamente o que queria que fosse ouvido. Era brilhante. E ao contrário de Francisco, media as palavras. Tinha experiência em enfrentar malícia. Julgo que ela diz que, porventura, a experiência de João Paulo II na Polónia o ajudou a desenvolver essa competência. Portanto, esta é
a diferença é que agora não ocorreu. E ao mesmo tempo também são Sim. Origem italiana, latino, alemão, claro. Isso é interessante. Por isso é que eu vos digo, os contextos também fazem os livros. Por exemplo, vocês têm a entrevista que dá aí em cima, mas diz isso mesmo. Buenos Aires, Argentina, é um melting pot de religiões e culturas. Portanto, eu nasci nisto. Portanto, essa capacidade de conviver com pessoas de outras culturas, com outras religiões, também resulta dessas suas experiências de vida. João Paulo II tinha outra experiência. Mas os líderes são isso. São pessoas. Mas é interessante. Ajudei. A imagem de seguidores e não seguidores na Europa, na América, quais são as diferenças dessa imagem colocada? Qual é o que espera-se dele na Europa, o que se espera dele na América, o que se espera dele em outros lugares do mundo? É uma pergunta a que eu tenho alguma dificuldade a responder, mas por incompetência minha. Nunca tinha pensado nisso dessa maneira. As realidades da América Latina são realidades muito mais. São realidades completamente diferentes das realidades da Europa ou dos Estados Unidos. E, portanto, é expectável que na América Latina se espere que o Papa Francisco seja mais compreensivo, por exemplo, das questões associadas à pobreza, à exploração, fora do que na Europa. Os problemas são distintos. Os problemas na Europa são, porventura, problemas mais de natureza existencial, espiritual e de valor. Ao passo que na América Latina ou em África, os problemas são de outra natureza. Vocês compreenderão que será difícil alguma narrativa, algum discurso, uma linguagem mais sofisticada, mais intelectualizada, que funciona na Europa, na Alemanha, e que funciona na América Latina. E eu julgo que ele tem uma preferência, por exemplo, pelo Papa Francisco. Se eu tenho alguma preferência pelo Papa? Em gerais, assim, na maioria das pessoas. Eu não percebi a sua pergunta. Assim, não, pela maioria das pessoas, existe alguma preferência de liderança? Por exemplo, o Papa Bento e o Papa Francisco na Europa. Qual é a preferência? É muito difícil ir atrás. Deixa-me dizer-vos uma coisa que sabem que, por exemplo, são perfis diferentes e, porventura, apropriados em momentos diferentes. Para a sua pergunta, a minha resposta é a quantidade de fiéis e não fiéis que visita a Praça de São Pedro duplicou ou triplicou. Desse ponto de vista, da popularidade não haja nenhuma dúvida. Mas há muitas pessoas que têm uma leitura diferente e acham até que isto é um risco muito grande. Acham que há outros riscos até para a sua própria integridade física começar. Porque ele prescindiu do carro protegido, não é? Portanto, ele faz-se movimentar num carro sem proteção. Ele próprio já diz, há riscos. Mas, portanto, dentro da igreja e fora da igreja, há leituras diferentes e há expectativas diferentes. Há quem não o aprecie. Também havia quem não apreciasse Bento XVI. Agora, um líder não pode viver obcecado pela popularidade. Não pode. Eu traduzia esta questão para um líder mesmo. Vale a pena o líder preocupar-se em agradar a todos? Não. E atender este choque cultural que existe. O choque cultural existe e o Papa Francisco é muito sensível a isto porque ele, usando uma linguagem simples, ele compreende que os princípios não podem deixar de considerar as realidades concretas das pessoas. Estou a pena de não terem nenhuma relevância para a vida, não apenas a biológica, mas a mesma vida espiritual. Quer dizer, por exemplo, há pessoas que o criticaram muito por ele celebrar missa nas favelas num canto qualquer. Não há igreja dizendo celebre-se missa no outro lado qualquer.
há gente que o contestou. Não é preciso criar, os críticos, é preciso ser cuidadoso com os símbolos. O Papa Francisco terá sido encontrado muitas vezes a conversar com prostitutas na Praça de Maio. Ele não faz isso. Portanto, por isso é que eu disse, o farol não é visto do mesmo modo por todos os stakeholders. Fui claro. Força. Quero dizer um bocadinho o que disse há bocadinho à senhora que fez a intervenção sobre a liderança pelo exemplo. Eu não posso, se eu digo algo que depois não é compatível com o que eu faço, as minhas palavras perdem credibilidade. Eu não posso dizer que a igreja tem que se direcionar para os pobres e eu tenho uma vida opulenta e tenho dificuldade em comunicar com os pobres. Eu não posso dizer que pretendo escutar as pessoas. O Papa Francisco nunca o disse. Eu não posso dizer que quero escutar as pessoas. Ele não faz isto. Mas há um risco adveniente da conduta dele. Deixa-me, para eu ser claro. Eu não posso dizer que devo escutar as pessoas. E quando as pessoas me dizem aquilo que eu não quero ouvir, eu reajo menos bem, não posso. Estou a ser incongruente, a seguir ninguém acredita em mim. Portanto, o que eu digo é preciso liderar pelo exemplo. E é preciso que os atos, é aquilo que os ingleses chamam walk the talk. É preciso atuar de acordo com as técnicas. Ajudei. Deixa-me dar um exemplo. Eu não posso pedir aos meus alunos para serem pontuais. Eu entro atrasado, mas não posso. Por muito que isto me custe. Só que é que a gente seja pontual? Ele nunca é pontual. Não falta. Os líderes é a mesma coisa. Foi claro? São 11h25. Acho que íamos até às 11h30. Se houver mais uma outra questão. Podemos dar-lhe a palavra a seguir, porque ela já fez uma intervenção e dávamos a esta senhora. Há abuso de poder por parte dos líderes. E muitas vezes há essa incongruência e que, como tem poder, impõe. E a pessoa que é liderada tem que aceitar. E hoje acontece isso. Acontece isto hoje, se porventura sempre aconteceu, infelizmente. Há uma coisa que lhe posso garantir. Se as pessoas não têm alternativa e são escravas, mas um escravo pode fazer o trabalho. Não, ninguém consegue colocar um escravo a colocar alma e coração no que faz. Pode colocar as mãos, alma e coração. E colocar alma e coração no que se faz não é irrelevante. Portanto, o que esses líderes por vezes fazem é obtêm aquilo que nós podemos chamar a obediência cívica. Obediência eu faço. Não entrei. Se puder escapar, escapa. Se quiser minar, se puder minar o terreno, mina. Aquilo que vai. Se o trabalho é meramente de braçal, apertar parafusos. Não aperta. Tem que apertar 500 por dia. É fácil. Mas é que cada vez mais o trabalho, cada vez menos é braçal. Sou eu chateado. Mas chateado, desculpem. Chateado. Há coisas que eu deixo de fazer. Não desrespeito. Há coisas que eu deixo de fazer. Tenho ideias, não estou. Porquê? Porque o meu trabalho tem uma componente cognitiva muito forte. E cada vez mais nas organizações há uma componente cognitiva, intelectual, emocional. Por exemplo, imaginem que eu presto um serviço ao público. O chefe pode obrigar-me a vender produto. Mas há uma coisa que ele vai ter dificuldade. É de fazer-me sorrir genuinamente, porque eu posso sorrir genuinamente é que ele não consegue. Nem eu consigo. O
que é que eu quero dizer com isto? É que há um risco nesse tipo de liderança. E as pessoas, por vezes, não entendem. E há um risco. É que um dia tem um terreno no seu completamente minado e não se apercebe. E é isto que faz com que alguns líderes já estejam praticamente apiados de poder e ainda não perceber. E nós temos exemplos de alguns ditadores. Eu aqui é comigo complicado, mas julgo. Para quem lhe percebeu o senhor, o doutor Salazar já não era presidente do Conselho. E a culpa não era só dele, também era de quem estava à volta dele. O senhor ainda era presidente do Conselho, ele já não era. O senhor Ceausescu, na Roménia, pouco tempo antes de ter sido julgado sumariamente e fuzilado, foi aplaudido entusiasticamente na praça em Bucareste. Portanto, ele não sabia o que estava a passar-se. Daí a importância de trazer a periferia para o centro e de manter o contacto com o terreno das operações. Há líderes que não fazem. E às vezes não fazem para proteção pessoal. Sabe que há muita gente que é agressiva para a proteção da sua própria vida. Claro. Por exemplo, o líder que é envolvido existe, impõe e, por exemplo, chega a uma determinada hora, o funcionário fez as suas horas e ele, porque chegou mais tarde, exige que se não. E a situação mais concreta tem que se levar nos filhos. Portanto, e porquê? Porque inicialmente a ideia é esta: tem que se atingir os objetivos e as metas da empresa. E hoje, tanto se parte, não há de parte a apologia da família, como se considera importante, no entanto, a família, se tiver que ficar para trás, fica. Comportam enormes riscos. E depois já viu o que é? Tem deveres familiares. A empresa não lhe permite. É uma coisa que vai seguramente fazer. De vez em quando, enquanto está a trabalhar, faz uns telefonemas. Ou se puder. Se tiver que encontrar uma baixa fraudulenta, encontra. Sim ou não? Não estou a falar de si. Não estou a falar de si. Eu sei, estou-lhe a falar. Estou-lhe a dizer o que ocorre. Sabem que há um conceito no comportamento organizacional que é o presentismo. Sabe o que é o presentismo? Há o absentismo e há o presentismo. Eu estou porque tenho estado. Estou a trabalhar. Isso é secundário. Mas o chefe está a estar, mas também não se preocupa com isso. Ainda que a pessoa lá esteja presente. Dá-me licença. Por exemplo, o chefe é capaz de dizer assim: há muita oferta. Portanto, se não estiverem bem, vão-se embora. Porque nem é preciso. Eu acho que isso não se deve dizer a pessoas que merecem respeito. E eu acredito que há liderados que merecem que se lhes diga isto. Também há liderados irresponsáveis. Mas se é uma pessoa responsável, não merece isso. Eu tenho que dar um exemplo, por isso é daí a importância da liderança servidora. Eu vejo um indivíduo. Eu encaro os meus alunos como servidores da minha própria pessoa, ou eu me coloco ao serviço deles. Eu não estou a dizer que sou um exemplo de sou servidor. Por favor, não sei. É isso que tenho de lhes perguntar. O que eu estou a dizer é: se eu me coloco neste papel, os melhores vão-se embora, podem ter a certeza disto. Os que não têm alternativa, não sabem. Os melhores, quem não tem alternativa, os menos capazes. Os que têm, sabem. Não tenho nenhuma dúvida. Eu, muitos alunos meus, e a minha experiência pessoal, olha, um dia, há um aluno meu Porto que me diz o seguinte: isto para mim é, eu aprendi, eu próprio aprendi. Um aluno da MBA que trabalhava muito bem. Vou dizer qual. Diz-me: olha, professor, esteve aqui um aluno, um professor, um colega seu ontem e disse-me o seguinte: se você tiver um chefe menos competente do que vós, se vocês tiverem um chefe que é menos competente do que vós, quando puderem vão-se embora. Sabe o que é que eu fiz, professor? Despedi. Eu acho que há algo mais a acrescentar a isto. Se o meu chefe for menos competente do que eu e for desonesto, podem ter a certeza absoluta que a vossa competência é uma ameaça para ele. Ele arranjará a maneira de vos fazer a vida negra. Agora, portanto, a natureza humana, que é capaz do melhor e do pior, está em todo lado. Há aqui uma pequena variável. É que o alcance de posições de poder requer garra. E os indivíduos têm escrúpulos, muitas vezes obtêm esses lugares. E a vida empresarial é altamente competitiva. Altamente competitiva. São os tipos muito sagazes, muito persuasivos, que não olham a meios que chegam a esses lugares. É claro que muitas vezes descobrem as empresas a seguir, mas chegaram lá. Posso garantir.
Há casos paradigmáticos. Se alguém tiver interesse nisto, há um livro muito interessantíssimo de uma senhora chamada Barbara Keller. É professora em Harvard, escreveu um livro em inglês, Bad Leadership, má liderança. E apresenta vários exemplos de líderes maus líderes, que se destruíram às vezes a si próprios e as suas próprias empresas. Há um indivíduo. O que se passou? Há um outro livro que eu vos recomendo vivamente que leiam. Vivamente. Já existe em português. Não sei exatamente qual é o título, mas talvez como dar e receber. Em inglês, Give and Take. É um livro fabuloso. Não é de um vendedor de banha da Copa. É do catedrático mais jovem, julgo que é em Stanford. Uma das melhores universidades do mundo. Chamado Adam Grant. Ele diz que há dois grandes tipos de pessoas. Os givers, os dadores e os recebedores. Depois há os médicos, que são aqueles que estão... Já vos vou dizer. O que é o livro? O generoso. O Lincoln, ele começa a história. O livro com a história do Lincoln. O Lincoln era um homem profundamente generoso. O Lincoln prescindiu de uma vitória eleitoral. Uma vez que estava... Porque percebeu que havia o risco de ele perder em prol de um indivíduo que lhe prosseguia uma causa com a qual ele discordava. Ele preferiu ceder para alguém que tinha muito menos votos do que ele. Mas percebeu que, se os votos dele passassem para ele, ele ganhava a eleição e a causa era perseguida. Os apoiantes dele ficaram tristes. O que é extraordinário é que, passados uns anos, respondem em conformidade. Respondem à generosidade dele. Porque o indivíduo que é generoso não é ameaçador. Pois existem os takers. Eu aqui já entendo mais académicos, mas pode ser interessante para ele. O que ele tem? É o sacador. É um indivíduo que existe. É sacador. Os outros existem para saber. Como é que a gente... Querem um exemplo? Para não falar em Portugal. Há uma empresa que todos ouviram falar chamada Enron, que era uma grande multinacional norte-americana, riquíssima, grandes influências políticas, liderada por uns indivíduos muito persuasivos, que eram claramente takers. Um dia descobriu-se que tudo aquilo era podridade. Quando o pano cai, a empresa fica completamente destruída. Há contas falsas. Portanto, há milhares e milhares de pessoas que vão para o desemprego, fundo de pensões perdido, uma coisa terrível. Agora entramos aqui num outro domingo, que é aqui os psicólogos académicos, os psicólogos das organizações, tentamos perceber como é que a gente descobre estes indivíduos. E os takers, têm uma particularidade, fazem muita apologia das suas capacidades. E alguns investigadores, aqui no outro domingo, alguns investigadores descobriram isto. Os takers, normalmente, nos relatórios económicos, aparecem com fotografias em várias páginas. As fotografias deles ocupam toda a página. São os takers. O relatório económico está focado nele. Eu, por acaso, fui consultar alguns relatórios da Enron e é exatamente isso que acontece. Tipo, os colaboradores. Qual pinto tem na primeira, na segunda e na terceira? São os takers. Já agora, vamos fizeram outra coisa. Isto já é mais académico. É uma curiosidade. Será que o tamanho da assinatura, não fiquem preocupados, por favor, alguns de vós. Será que o tamanho da assinatura está correlacionado com o ego? E descobriram que sim. Uma assinatura muito volumosa. Diriam, eu conheço gente com assinatura muito volumosa que é profundamente humilde. Claro, estamos a falar de uma tendência. Cuidado, cuidado. E há gente que tem essas fotografias e que é profundamente humilde. Cuidado. Estamos a falar de tendência. É preciso cuidar, porque estas pessoas... A propósito disso, havia uma expressão da Young que era erronização. O que é erronização? O processo de seleção é altamente exigente. São os melhores, competitivos. É que entra. A erronização significa prescindir de todas as suas realidades, inclusive a tua família de empresa em primeiro lugar. É claro que vais ganhar milhões. Vais ganhar os prémios no final do ano correspondentes ao salário do ano. Mas isso tem consequência. Vocês estão a ver o que é que isto representa. São esta gente, estas pessoas que depois ganham muito dinheiro e têm vidas profundamente infelizes. Vocês também perceberam isto. Às vezes há muita fragilidade nesta gente. Muitas vezes têm muito dinheiro. Não olham uma mãe. Mas há uma coisa que vos posso garantir. E este é o meu lado
Este é o meu lado mais de advogado de diabo e de funcionário. Mas também decadente. Todos nós, muitas vezes, ao longo da nossa vida, contribuímos de maneira mais ativa para que estas pessoas lá cheguem. Todos nós. O que significa que muitas vezes temos que, em determinados momentos, não interligar. É claro que as pessoas, por vezes, fazem, olham para o lado. Vou assumir eu o papel de vítima, não é tomar. Mas a Bárbara, aquela não é muito clara. Portanto, tem muitos exemplos de líderes políticos e empresariais que alcançaram os lugares que alcançaram porque ao longo dos tempos foi proporcionado isso. Só houve esse problema da Enron porque houve muita gente que se deixou enronizar. E disse, tudo bem, eu quero ganhar dinheiro da minha família, desculpem a expressão. Não vou usar isto. Paciência. Aquela última pergunta, que foi curta. Não sei se foi claro. O que eu quero dizer é preciso cuidar que este tipo de lideranças cria problemas aos próprios, aos liderados e às organizações. Este tipo de liderança cria problemas aos próprios, aos liderados e às organizações. Para a gente não está preocupada com isto e há gente que é muito bem sucedida e que tem uma vida muito bem sucedida fazendo sofrer muita gente. Mas também há muita gente que faz muita gente sofrer que, a certa altura, é apanhada na esquina. Vocês têm vários exemplos. Será que ele não nos quer dar essa liberdade de não termos medo de fazer, mesmo às vezes poder não fazer da melhor maneira, porque o não fazer é pior do que o não tentar fazer. Não fazer não é necessariamente pior do que fazer. Não é. Fazer mal é melhor não fazer. Mas eu percebo onde quer chegar. Acho que não sim. querer superar e deixar de fazer. Mas essa ideia. Claro. Eu julgo que sim. E aliás, do ponto de vista até institucional, acho que a lógica dele é um pouquinho essa. É empoderar as comunidades. Quem está no terreno. Dando-lhes alguma margem de liberdade para dentro dos princípios atuarem. Porquê? Estamos a falar de alguém. Durante anos e anos, viveu no meio das favelas. Uma coisa que eu referi, durante o período em que ele foi bispo ministerial em muitos anos, aumentou a quantidade de sacerdotes a trabalhar nas favelas. Num período em que as vocações declinavam. Naturalmente, vocês não estão nas favelas, os crentes, os católicos, correspondem exatamente aos cânones, digamos, que os teólogos pretendem implementar. Isso há duas maneiras. É chegar lá e impor, digamos, as lógicas doutrinárias sem considerar as realidades, ou procurar perante aquelas realidades, digamos, compreender as pessoas, compreender o outro. Eu digo, isto é descrito. Ele chegou, era convidado para almoçar, para jantar, para tomar refeições, em casa. De traficante. Alguns dos sacerdotes não sabiam. Isto é um bocadinho chocante, não é? Mas será que era melhor não ir? Escolhemos. Já um caso extraordinário que eu posso ver isto. Há um padre Pepe e Paulo. Trabalhava com ele e um dia, jovem, começou a pensar na mão. Eu quero mesmo ter uma namorada. Na altura ideal, a seguir, acho que na altura da memória que ele havia dito, vai, serás bem comigo. Portanto, ele teve o seu namorico, foi trabalhar como operário, para viver como pessoa. Se ele próprio, o padre Pepe diz, nunca foi rejeitado. Eu tinha decidido, não, a minha vocação deve ser sacerdote, regressou. Pediu gama. Agora atribui uma pior atividade pastoral que tenha por aí. Isto foi trabalhar na favela. Foi a incumbência que lhe atribuiu. Ele teria voltado se não tivesse sido respeitado nas suas opções. Porventura não, então talvez não voltasse.
Eu. Este meu lado mais rebelde. Portanto, a melhor maneira de ele regressar foi permitir. Estão a ver o paradoxo. A melhor maneira de fazer com que o padre perto voltasse foi deixar de sair. Vamos falar de adultos. Se lideramos as pessoas como adultos, assim temos que fazer. Se as lideramos como crianças. Assumimos o papel de infantilizador. Não podemos fazer. A competência das universidades devem desenvolver competências científicas. É o que está a dizer, uma pessoa que não tem formação, o risco de ser universidade tem essa competência. Quem tem essa competência para desenvolver a competência? Eu acho Faz que um sentido, dizem assim, nós preocupamos com o QI, mas quem se preocupa com o coeficiente de informação? Por exemplo, todos se preocupam com um computador capaz de fazer isto, aquilo, etc. Mas, quer dizer, as universidades não têm essa competência, nem os senhores que são professores, nem que veem. Quem pode suprir este problema? julgo que as universidades podem ter algum papel. Deixe-me dizer que eu faço formação de executivo, normalmente acompanhado, e posso garantir-vos que esta mensagem é transmitida. Nós estamos neste momento a fazer investigação sobre uma coisa que o padre vai perceber o que eu estou a dizer. Estamos a fazer investigação sobre amor nas organizações. Esperamos publicar numa revista académica. Mas ainda há dias li um artigo interessantíssimo sobre Compassionate Love, amor, compaixão, nas organizações. Portanto, felizmente, neste momento há algum terreno favorável a que isso ocorra. É claro que não basta investigar o amor para praticá-lo. Eu posso investigar o amor numa lógica meramente intelectual. Eu julgo que há um trabalho que as universidades podem fazer. Eu posso dizer que, por exemplo, eu não sei se me ouviu aqui há uns anos, acho que era o responsável como é que se chamava? O gabinete, acho que não é esta, de ciência da Gulbenkian, falando da formação médica em Portugal. Não sei se há aqui alguns médicos na família. Ele dizia que há um problema gravíssimo da formação dos médicos em Portugal. São tecnicamente muito bons, mas muitas vezes não têm competência para lidar com os doentes. E o médico não é um prescritor de medicamento. É algo mais do que isso, como um professor. Agora, também é verdade que as universidades não podem fazer tudo, as famílias podem, naturalmente. E depois as outras instituições. Há outras instituições. E eu acho que nós, como académicos, temos esse dever, mas também temos o privilégio. Eu tive o privilégio. Acho que os meus pais, a minha família, me ajudou a perceber algumas coisas. A minha formação. Eu estive no seminário. Vejam lá. Agora vou-lhe dizer a parte que você pode não vai gostar. Nunca quis ser padre. Mas estive no seminário. Eu queria. Claro. Custa-me cheirar a sacristia. Claro. Mas quer dizer, eu tive o privilégio. E depois tenho o privilégio de trabalhar na universidade e tenho acesso ao conhecimento. E o conhecimento que hoje é produzido sobre a matéria mostra que isto tem que ser considerado. Sou pena das organizações transformarem em espaços de alienação. Na nossa formação, a gente mudar o mundo, não consigo. Mas há pequenas coisas que eu acho que posso fazer. E transmitir isto aos meus alunos, acho que é uma vantagem. Acho que é uma possibilidade. Eu devo dizer que há 20 anos, uma outra vez falava das questões da ética nos negócios. Isso das duas linhas, eles não se perceberam que é falta dela. Enormes problemas. Há hoje empresas que procuram desenvolver a componente das competências sociais. Não sei se o amor, neste sentido, mas as competências relacionais, o respeito pelo outro. Nós fazemos isso. Nós temos alguns que eu participo, de modo complementar, em algumas destas ações. E procuro transmitir isto. E temos alguma investigação que mostra isso. Nós temos agora a investigação, por exemplo, andamos a trabalhar a humildade dos líderes. Temos uma investigação recente que mostra isso. Líderes humildes criam equipas psicologicamente mais seguras. O que é que são equipas psicologicamente mais seguras? São equipas onde a pessoa pode assumir a sua ignorância, eu não sei. Pode ajudar o outro e não tem medo de que o outro se aproveite dele.
Como é tu, eu e esse meu eu, e partilho, o que significa que outras pessoas podem aprender. E nós sabemos que daqui resultam efeitos positivos para o próprio desempenho da equipe. Quando eu apresento isto, assim, o meu discurso é mais crítico. O nosso discurso é mais crítico. Há um senhor chamado Kim Cameron, que é professor nos Estados Unidos, numa universidade prestigiada, em Michigan. Tem trabalhado muitas questões da virtuosidade nas organizações, da liderança virtuosa. O que se percebe é que lideranças virtuosas são mais bem-sucedidas. Do ponto de vista dos resultados. Até. Mas mesmo que não o seja, há valores que valem per si, há virtudes que valem per si. O valor da honestidade vale. Independentemente dos resultados. Quer dizer, eu não posso ser honesto para dar dinheiro. Chama honestidade. Portanto, o valor do afeto, do amor, vale de per si. Agora, a vida das empresas é uma vida cheia de dilemas. E há dilemas morais muito complexos. Muito complexos. Terminar com a mensagem de esperança. E dizendo que esta geração de alunos agora estão muito preocupados com aquilo que eu comecei a falar no início. Com a história dos soft skills, para os mais adultos, para os que conhecem este jargão, são aquelas competências que não se ensinam nas universidades, mas que é o fazer este tipo de ações, é o ajudar os outros. Esta nova geração de alunos está muito atenta a essas necessidades e sabem que isso é valorizado. Portanto, eu atribuía e peço desculpa. Não tem nada a ver, desculpa. Também temos de terminar deixando essa mensagem e com isso agradecer a presença do emprego, agradecer a iniciativa do CUF Estuda, e pedir uma salva de palmas. Quer para a professora do emprego, quer para a equipe. Só mais 2 minutinhos, deixa eu dar vossa atenção. O livro está apresentado e lembra-se à venda. Agradecemos à doutora Anabela da livraria que está cá. Convido-vos também a passarem pela livraria do Lá. É um espaço muito lindo de se ver, que se encontra nas catacumbas. Se quiserem adquirir o livro mais tarde, depois têm a possibilidade de ter uma professora. Depois, no bar,